chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo de olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Glória a Deus, nós temos um chamado, não só eu, não só nós que estamos aqui, mas você aí, todos nós temos um chamado. Todo salvo em Jesus foi chamado por Deus para pregar, para anunciar as boas novas de Jesus. Eu espero que a sua noite esteja sendo muito agradável, que o Senhor esteja te abençoando, assim como o dia tenha sido abençoado para você. E você já deve ter percebido que hoje a nossa temática vai ser em torno de missões. Uma reflexão hoje à noite acerca do chamado de Deus para todos nós. Não apenas para aqueles que estão do outro lado do mundo, não só para aqueles que estão do outro lado do mar, mas para todos nós. Todos nós fomos chamados para ir e fazer discípulos de todas as nações. Quero orar com você. Pai, nós te louvamos por esse tempo incrível que o Senhor tem nos dado, pela reflexão hoje à noite acerca do chamado do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor conduza esse culto da melhor maneira possível. Aliás, o Senhor conduzindo certamente será a melhor maneira. Fala conosco, encoraja-nos hoje à noite e faça-nos refletir sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ser igreja, se há uma coisa que define a gente é ser igreja, é sermos igreja. E há uma ideia em ser igreja quando estamos juntos, ou como estrutura, como prédio, mas também igreja como organismo. A ideia teológica da organização e do organismo. E hoje a gente vai falar sobre talvez as duas áreas.
Eu tenho escutado muito nesses dias acerca do ser igreja, né? Já são 3 meses de quarentena, ou um pouco mais de 3 meses, e uma das grandes perguntas que eu tenho ouvido é: pastor, quando é que a gente volta? Tainá deve ouvir isso toda hora também, né? Patrícia, Orlandinho, né? Quando que a gente volta? Quando é que a gente volta? E eu tenho pensado nisso, né? Mas eu fico pensando ainda mais a razão da volta. A razão da volta é a gente voltar a ser igreja? Porque nós já somos. Ou é voltar para continuar as nossas celebrações como igreja, quando estamos aqui ou quando estamos em outro lugar também. Eu pergunto também, como é que a gente vai ficar, pastor? Como é que vai ser tudo? As cadeiras serão espaçadas, álcool em gel, vamos ter que usar máscara? E eu acho que máscara vai ser o nosso grande adereço daqui para frente, né? A galera aí da alta costura pode investir, né? Daqui a pouco vai ter as máscaras cravejadas em diamantes. Já pensou? Que coisa linda! Eu não uso, né? Eu não vou usar um negócio desse aí. Mas a gente tem ouvido muito, como é que a gente vai ficar, quando vai ser essa volta, como vai funcionar, qual vai ser a dinâmica, o número de pessoas, uma série de coisas. Eu tenho pensado sobre as igrejas que já voltaram, de acordo com a lei, e têm funcionado com a sua dinâmica, tem aquelas que não voltaram ainda, e tem algumas ao redor do mundo que sequer alterou nada, tudo segue normal. Mas a gente precisa falar hoje também de uma igreja que, por vezes, ou de maneira desconhecida, tem funcionado de um jeito em que ninguém vê. Eu gosto também de pensar que tem um seminarista amigo meu, Ricardo, que ele me cumprimenta há muito tempo já, né, desde que eu o conheci, e essa é uma prática antiga, né, das igrejas mais pentecostais. Ele sempre me cumprimenta: paz, igreja. Ele me chama de igreja. Aliás, ele chama todo mundo de igreja. E eu, no começo, eu ficava meio assustado, assim, opa, ô varão, né? Mas com o tempo eu fiquei, puxa, eu sou igreja mesmo. Ele não tá errado. Nós somos igreja. E nós só somos igreja porque um dia nós fomos transformados por Jesus e passamos a ser a habitação dele. Ele mora em nós. Nós somos agora templo do Espírito Santo de Deus. Por falar em templo, por falar em local de adoração, por falar em alguns locais de adoração que existem na Bíblia, um em especial está num texto de Mateus, e eu quero ler com vocês. Mateus capítulo 16, verso 13, diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Mas e vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Um texto que está bem em um momento, em uma das fases do ministério de Jesus, ministério esse que foi dividido em 3 fases, se pudéssemos aqui classificar as 3 grandes fases ministeriais de Jesus, tem a ver com o estabelecimento, o momento que ele chega, chama os discípulos, que ele é batizado, conhece João Batista, a fase da popularidade, que é onde acontecem todos os milagres, e ele vai se tornando popular por conta dos milagres que foi realizado, e cada uma dessas fases foi realizada em uma determinada região ali do contexto de Israel. E a terceira fase, chamada fase do retiro, que é exatamente os últimos dias de Jesus, ele passa por um lugar, ou conhecido como Ministério da Galileia, e ele passa por um lugar em que
em que também é conhecido ali por conta dos deuses estranhos que eram adorados naquele lugar. Também, alguns outros teólogos chegam a afirmar que essa fase é chamada fase do retiro, porque logo depois do estabelecimento, os primeiros momentos de Jesus, depois da popularidade, ele se retira, porque ele começa a viver já aquela ideia da perseguição. E ele se retira, o nome é exatamente dado, fase do retiro, pelo momento em que ele se retira e vai ao norte de Israel, e lá fica por um tempo, por poucos dias ali, com os seus discípulos. E essa fase é marcada exatamente por esse texto que a gente leu aqui, em que ele declara para os seus discípulos quem ele era. Ele faz essa pergunta: quem vocês acham que eu sou? Quem que os outros estão dizendo que eu sou? Porque ele está naquele barulho todo, né? Estão atrás dele, perseguindo ele. Viu, pessoal, vamos parar um pouquinho aqui. Quem que estão dizendo que eu sou aí? Ele que estava medindo os discípulos. Tá, beleza, mas e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, disse o Simão. Acertou, é isso mesmo. E ali, logo depois vem a transfiguração, ele se apresenta e tal, mas tem um ponto muito importante dentro desse contexto, que é quando ele diz também para Pedro que, olha Pedro, você é sobre você é pedra, você é rocha, e eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Cesareia de Filipe, que é onde ele ficou nessa fase de retiro, ela era exatamente marcada e conhecida porque foi Herodes Filipe que construiu essa pequena região, essa pequena cidade bem na cabeceira do Rio Jordão, e que era destacada exatamente por ser o maior centro pagão de Israel. Deuses estranhos, em especial 3 deuses eram adorados ali, e existia uma gruta em que eles usavam ali para os seus sacrifícios de maneira geral. É bem aí que então Cristo faz essa profecia, essa declaração, essa sugestão de que as portas do inferno não terão força, poder, será maior do que a igreja que hoje eu instituo. E ele estava fazendo referência aos deuses estranhos que eram adorados ali, ele estava fazendo referência à gruta onde era sacrificado, onde era oferecido o sacrifício àqueles deuses pagãos, e era um lugar que era conhecido também por ser a porta do inferno. Então ele faz a associação, ele traz para um contexto em que eles entendiam e deixa claro que contra o inferno a igreja terá sempre muito mais força e muito mais poder. Você é Pedro, disse ele, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Nós somos igreja. Somos igreja quando estamos juntos, e somos igreja quando estamos separados. Por isso o inferno não terá poder contra a igreja do Senhor. A minha pergunta para você hoje é: qual igreja, ou que igreja você é? Que igreja você é? Vamos refletir sobre isso hoje à noite. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me Amém. Eis-me aqui. Uma boa frase para você falar para o Senhor hoje à noite. Eis-me aqui, Senhor. Só que o eis-me aqui tem um peso enorme, gigantesco. Eis-me aqui significa que eu estou pronto. Pode fazer o que o Senhor quiser. Me leva para onde for, usa a minha vida como o Senhor quiser. Que eu seja igreja quando estou junto, mas que eu seja igreja quando estiver separado também. Primeira lição para nós hoje à noite: que igreja que o Senhor espera de nós? Qual é a igreja que nós devemos ser? Primeiro, igreja que sinaliza o reino dos céus. Igreja que sinaliza o reino dos céus. Verso 13 diz: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. O fato de dizer que, olha, dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é João. E olha que Elias foi o maior milagreiro do Antigo Testamento, então já seria fantástico ouvir isso de alguém. Mas se por um momento o reino era sinalizado por intermédio de profetas, por intermédio de sacerdotes, de gente, de homens de Deus, de gente histórica ou famosa na Bíblia, se algum momento essa era a maior sinalização do reino de Deus, hoje ela é feita por mim e por você. É a sinalização do reino, da autoridade de Jesus. Do termo grego para isso, da exousia, que se refere à autoridade ou ao poder espiritual de Jesus Cristo. Hoje nós sinalizamos como igreja ou a igreja o poder e a autoridade
de Jesus Cristo. Você sinaliza o poder, você sinaliza a autoridade dele enquanto estiver aqui nessa terra. Minha pergunta para você hoje à noite é, então por que você decide tudo sozinho, se você sinaliza a autoridade e o poder de Jesus como igreja? Por que as suas maiores decisões é sempre você sozinho? Por que você decide em fazer isso ou aquilo, ou em deixar de fazer isso ou aquilo? Por quê? Se você deve ser a igreja que sinaliza o poder de Jesus, o reino de Deus, você também precisa dizer que Ele é a autoridade na sua vida, inclusive para decidir algumas questões, algumas áreas em você. Por que você não sinaliza para todo mundo que Ele é quem dirige as suas decisões? Não tome decisões em crise. Uma boa sugestão para você hoje à noite, eu tenho visto muita gente tomar decisões em momentos complicados como esse que a gente está vivendo, ou em crises pessoais, em crises de relacionamento, em crises consigo mesmo. Cuidado! Decisões em crises não são boas. Não tome decisões em crises. Às vezes nós queremos decidir porque está faltando dinheiro, ou nós tomamos uma decisão porque nós estamos enrascados do outro lado, ou tomamos uma decisão porque precisa acontecer isso, ou precisa realizar isso, aí vende a casa, aí vende o carro, aí separa, vive um novo tempo completamente inesperado por conta de uma decisão que não era para ter sido tomada. Espera um pouco mais. Você é a igreja. E você é a igreja aí, onde você está agora. Não simplesmente quando está aqui juntos. Você também é igreja aí. E por ser igreja aí, você precisa sinalizar o reino de Deus. E sinalizar o reino que é dele é dizer a ele, Senhor, a autoridade e o poder é do Senhor. Por favor, me ajude a decidir. Me ajude a continuar. Me ajude a ir um pouco mais. Nesse sentido, a minha pergunta para você hoje também, você tem sinalizado o reino dos céus? Eu poderia parafrasear os discípulos aqui. Alguns dizem que você, lembra da pergunta que Jesus fez a eles? E aí, o que vocês acham? O que estão dizendo aí sobre mim? O que estão falando quem eu sou? A resposta deles poderia ser muito bem parafraseada por nós hoje à noite, mas eu quero te encorajar, eu quero que você tenha coragem para parafraseá-la hoje. Alguns dizem, Senhor, que eu sou igreja, que eu sou filho do Deus Altíssimo. Será que quando olham para você, veem que você é uma igreja que sinaliza o reino de Deus, que é filho de Deus, que é filho do Deus Altíssimo, que toma decisões de acordo com o que Ele quer para a sua vida, que tudo o que você faz aponta, sinaliza, significa, simboliza, remete ao poderio do Senhor? Você é a igreja que sinaliza o reino de Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus
rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Igreja que sinaliza o reino de Deus é uma igreja que diz para ele também: eu sou teu e tu és meu. Além de sermos igreja que sinaliza o reino, nós também precisamos ser uma igreja que tenha a convicção de quem é Jesus. E parece ser isso o beabá, ou parece que eu estou chovendo no molhado, falando para crente que ele precisa conhecer Jesus. Mas é uma grande verdade. Verso 15 diz: E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus pergunta para os discípulos. Para vocês, quem eu sou para vocês? Gente que andava com ele. Estava perto da sua última semana, já estava nos seus últimos dias de vida na terra. O pessoal estava andando com ele um tempo. E vocês? Quem dizem que eu sou? E aí o Pedro afirma: tu és o Cristo, aquele a quem o povo esperava, aquele que era a redenção de Israel, aquele a quem Israel esperava. O Senhor é Ele, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Não havia dúvida, era a certeza absoluta de quem Ele era. E hoje, você sabe quem Ele é? Você tem certeza de quem Ele é? Quem é Jesus? Você poderia descrever quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Com toda a convicção, com toda a certeza. A gente esquece às vezes. A gente esquece. Talvez Ele tenha marcado hoje à noite para fazer a gente relembrar de quem Ele é. A resposta deles foi, ou de Pedro foi: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o esperado. A restauração de Israel e luz para os gentios, predito por Simeão. De novo Simeão. Semanas atrás eu falei sobre Simeão em um dos nossos Café Refil. Aquele a quem o Espírito Santo disse: vai ser você, hein? Você que vai apresentar o menino. Era promessa de Deus.
E Simeão disse que os meus olhos te veem, agora os meus olhos estão te vendo, o Senhor pode me despedir em paz, agora eu posso morrer tranquilo, porque os meus olhos veem a restauração de Israel e luz para os gentios. A certeza é Ele. E se a pergunta fosse para nós hoje à noite, fosse para mim hoje à noite, fosse para você hoje à noite, quem eles dizem? Quem o pessoal lá fora diz que eu sou? Se a pergunta fosse para nós, responde aí. Beleza, talvez você tenha uma boa resposta gravada, decorada. Mas e na emenda dessa ele diria, tá, mas e para você? Quem eu sou? Quem eu sou para você? Quem você diz que eu sou? Tem missionários espalhados por toda a parte do mundo hoje, graças a Deus, com uma só missão: torná-lo conhecido. Mas para torná-lo conhecido precisa saber quem ele é. Não dá para tornar conhecido aquele que a gente não sabe quem é. Quem eu sou? Se ele fosse apresentado, como ele seria? Qual seria a apresentação que você faria sobre Jesus? Isso tem a ver com a tua convicção de quem ele é. Você precisa ter convicção de quem ele é, de quem ele é. Eu jamais vou esquecer de uma aula que tive alguns anos atrás em missiologia. Meu professor, meu orientador na época, ele fez uma reflexão conosco, fez uma indagação que eu nunca mais esqueci. A gente já viu muito um adesivo escrito por aí, a gente já viu comentários dizendo que Jesus é a resposta. Ele é a resposta. Tá bom, né? Ele é a resposta. Sim ou não? Alguém tem dúvida disso? Ele é a resposta. Ok. Mas a resposta de que pergunta? De que pergunta ele é a resposta? E se você não tem a maior resposta da sua vida, como torná-lo conhecido? Como é que a gente vai tornar conhecido? Como é que nós vamos falar de Cristo sendo uma resposta, mas de que pergunta? Nós somos igreja, e uma igreja que precisa ter a convicção de quem é Jesus. Ele precisa ser esta verdade em sua vida. Ele precisa ser essa resposta na minha vida e de todas as perguntas que existam. Se você não sabe quem é Jesus, deixa eu dar um pedido aqui. Chega mais perto. Para tudo que você está fazendo aí, que vai ser muito sério isso aqui. Se você não sabe quem é Jesus, não me venha falar de Porta dos Fundos. Se você não sabe quem é Jesus, não me venha falar do dinheiro que é investido em carnaval. Se você não sabe quem é Jesus, não me venha falar do pancadão que rola na tua rua. Não me venha falar do dinheiro público roubado, porque eles estão fazendo o certo. Ai, pastor, eles estão fazendo certo. Tem gente que fez até o sinal da cruz aí. Sabe por que eles estão certos? Porque eles não conhecem a verdade. Pior seria se nós roubássemos dinheiro público, se nós produzíssemos um pancadão, embora eu sei que alguns gostariam. Se nós financiássemos o carnaval, esse é o meu medo. Para quem não sabe a pergunta, qualquer resposta serve. Mas nós, que temos convicção de quem Ele é, nós temos que torná-lo conhecido. Nós temos que torná-lo conhecido. Sabe quem Ele é? A Bíblia fala de diversos adjetivos, qualidades, um montão. Mas eu queria te relembrar hoje à noite que Ele é o príncipe da paz. Paz essa que a gente precisa ter de vez em quando. De vez em quando assim, todo dia.
paz, Ele é o príncipe da paz, Ele é a resplandecente estrela da manhã, Ele é o rei dos reis. Alguns têm reis aí, tem o rei do futebol, tem o rei da música, tem o rei do pop, tem o rei de tudo. Ele é o rei dos reis, Ele é o rei de todos, Ele está acima de todos, Ele é o mestre dos mestres, Ele é o justo juiz. Se alguém olhou para você e deu um veredito contrário ao que você merecia, Ele é o justo juiz. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o soberano de toda a criação. Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele é a nossa provisão. Nós precisamos ser uma igreja que tenha convicção de quem Ele é. E convicção de quem Ele é tem que ser prático. Eu tenho que mostrar todos os dias a convicção que eu tenho sobre Jesus. Ele é a minha provisão, Ele é o meu rei, Ele é o meu justo juiz, Ele é o soberano da criação, Ele é o Filho de Deus, Ele é o meu Deus. Ele precisa ser conhecido. E talvez você precisa deixar tudo para mostrar quem Ele é. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que
sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Amém. Essa é outra difícil de cantar. Para mim é difícil em todos os sentidos. Mas que seja uma verdade para você, para nós, uma verdade em nossa vida, em nossas vidas. Amém? Que igreja Deus espera de nós? Qual é a igreja? Não a igreja simplesmente templo, estrutura, mas a igreja organismo. É essa que tem anunciado Jesus em todos os lugares. Além de ser uma igreja que tem a convicção de quem Ele é, nós também precisamos ser uma igreja que vive a revelação do Espírito Santo de Deus. Verso 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. O próprio Cristo fala para Pedro, que olha, Pedro, você teve a revelação aí, o Espírito Santo te revelou, isso mesmo, eu sou o Cristo. E ele na frente de Pedro está dizendo para Pedro que o Espírito Santo revelou quem ele era, deu a ele certeza e convicção de quem ele era. Agora, igreja que vive a revelação do Espírito Santo de Deus, não tem a ver com essa revelação que a gente, esses revelamentos, tem uns revelamentos que existe por aí, tem os de verdade, que eu creio também, tá? Mas tem uns mentirosos, tem aquele tipo de revelação que diz o número do RG do porteiro do prédio do meu tio. A minha dúvida aqui não é do poder de Deus, eu creio no poder de Deus, mas eu já vi gente fazendo muita coisa para ganhar aí uns créditos diferentes. Não é essa a revelação, não é essa. A revelação que Cristo está dizendo aqui para Pedro e para nós hoje à noite, uma igreja que vive a revelação do Espírito Santo de Deus, é uma igreja que vive o Espírito Santo de Deus todos os dias. Todos os dias, não é momentos assim, tem um momento, uma hora, um lugar específico para Deus se revelar, falar comigo, todo dia. Nós que somos templo do Espírito Santo de Deus, igreja que é junta, quando está junto aqui como estrutura, como organização,
Mas igreja, que é a igreja quando está separada, porque é organismo vivo, e passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Essa igreja que é templo do Espírito Santo de Deus, vive o Espírito Santo de Deus, anda com o Espírito Santo, e ouve, e recebe a revelação também desse Espírito Santo de Deus. A gente está falando de uma época e de um momento em que todo mundo já não acreditava mais, de uma região em especial, Cesareia de Filipe, que era uma região judia e pagã, mas Simão, Pedro, afirma que ele era Cristo, era o Messias, por revelação do Espírito Santo de Deus. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava indo para uma viagem e foi muito interessante esse tempo. Foi a primeira vez de um amigo meu, o Lins, que deve estar assistindo aí, ele é lá de São José dos Campos, um grande amigo, e foi a primeira vez que ele foi com a gente para o Oriente Médio. A gente passaria pela Espanha e da Espanha seguiria ali para o Oriente Médio. E eu lembro que na primeira vez, o primeiro contato que a gente fez, falando da viagem, ele, não, eu vou, estou dentro, quero sim, vou fazer a correria aqui, vou falar com Deus, vou fazer a minha mobilização, tudo. E foi chegando perto da viagem, e falei, e aí, Lins, está com a passagem? Não, ainda não. Lins, não, mas Deus me falou que eu vou. Aí sabe aquela, colocou Deus no meio, já não tem o que falar mais. Tá bom, Lins, então vamos lá. E eu aqui organizando tudo, 40 caras indo, 3 equipes diferentes, e foi chegando a hora, o dia, e o Lins, com o uniforme pronto, material pronto, mala pronta, e a passagem, Lins? Ainda não, vai chegar. E aí eu entrei numa intermediação com ele, de um amigo que queria ajudar e tal, e chegou o dia de eu viajar, porque eu viajei 2 dias antes dele, foi a época que eu passei lá na casa da Fabiana e tal, 2 dias antes da oficial, de todo mundo ir. Aí eu vou para o aeroporto com mais 3 amigos, viajamos, fomos para os Estados Unidos, para a Espanha. Quando eu estou no aeroporto saindo dos Estados Unidos, eu chamo o Lins. Lins, a sua viagem é amanhã. Vai chegar. Deus falou para mim que eu vou. Falei, amém. A gente chega em Madrid. Lins, dia da sua viagem seria hoje. Ele, não, eu reservei a passagem, já com a minha agência, anteontem. E só tem 2 dias a reserva internacional. Então ela cai hoje. Mas aí eu já falei para ela que eu estou indo para o aeroporto, mala pronta, sai de São José dos Campos, dirige-se até Guarulhos. No caminho, no carro, ele recebe a transferência do cara que ele nunca viu na vida, direto para a agência, e ele no check-in consta, Lindsay, sua poltrona é a número tal. Eu nunca mais esqueci dessa história. Talvez Deus nem queria trabalhar com Lins aquele dia, queria trabalhar com a gente. Queria ensinar para a gente o que é viver o Espírito Santo de verdade. Talvez você tenha ouvido o próprio Espírito te falar, vai meu, você não foi ainda. E você, não, mano, eu não estou vendo nada. Mas você não precisa ver nada. Você não precisa ver. Igreja é a que vive a revelação do Espírito Santo de Deus todo dia. E se Ele te propor uma experiência como essa, viva. Cristo fala para Pedro, isso aí, Pedro, só pode ter sido o Espírito, porque isso aí não dá para ser revelado por carne ou por sangue, não dá para ser revelado por gente. E tem um monte de gente querendo revelar um monte de coisa. Só dá para ser por Ele, Pedro. Pensei nisso agora, hein? Quando eu li, eu nem estava pensando nisso. Tem coisa que não dá, não pode ser revelado por gente. Só por Ele.
De novo a história do Simeão, hein? Simeão aquele dia ouviu a voz do Espírito e falou: Simeão, é hoje, pode ir para o templo. Pode ir. Hoje? Vai hoje, vai Simeão, vamos. Simeão chega no templo, fica sentadinho na última cadeira, de repente entra Dona Maria e seu José com o menino nos braços, procurando quem queria apresentar o menino. O Simeão tinha ouvido o próprio Cristo falar, em forma do Espírito Santo. Ele pega o menino nos braços e diz: Senhor, obrigado, que agora os meus olhos te veem. Eu vi, o Senhor falou comigo. Agora eu posso ir em paz. Ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes você pensou em desistir esse ano já? Quantas vezes essa pandemia e tudo isso fez você falar: meu, desiste desse negócio, para com isso aí. Você está no lugar errado, você está pensando em coisa errada, você está... Quantas vezes? Todas as vezes eu vou lembrar do Lins dentro do carro, indo para o aeroporto sem passagem. Talvez eu viaje muitos anos ainda, ou talvez eu nunca mais viaje, ou talvez um monte de coisa aconteça, mas eu vou sempre lembrar do Lins indo para o aeroporto sem passagem. Talvez ele tenha vivido exatamente o texto: vinde e comprai sem dinheiro. Quantas vezes você pensou em desistir esse ano aí? Mas ele está falando para você hoje: continue. Aliás, eu tenho falado com você já há um tempão, você não deu bola. Talvez você não tenha vivido os maiores milagres da sua vida porque achou que não era eu falando. Sabe qual é a igreja que Deus espera de nós? A igreja que ouve. A igreja que vive a revelação do Espírito Santo de Deus. Revelação essa que acontece todos os dias. Precisa de ter sensibilidade para ouvir, inclusive, Deus me chamar. Deus me chamar. Vamos cantar esse pedacinho de novo? Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, quem tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou. Pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Se eu olho para os céus, lá tu estás. Se eu olho para o mar, lá tu estás. Se eu olho ao meu redor, tu sempre estás a me guardar. Se eu olho para os céus, lá tu estás. Se eu olho para o mar, lá tu estás. Se eu olho ao meu redor, tu sempre estás a me guardar. Se eu olho para os céus, lá tu estás. Se eu olho para o mar, lá tu estás. Se eu olho ao meu redor, tu
sempre estás a me guardar. Se eu olho para os céus, lá tu estás. Se eu olho para o mar, lá tu estás. Se eu olho ao meu redor, tu sempre estás a me guardar. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Será que você consegue viver isso, fazer isso, provar e ver que Ele é bom? Provar e ver que Ele é bom tem a ver com as experiências que o Espírito Santo de Deus nos faz viver todos os dias. Às vezes a gente está esperando um negócio gigantesco, faraônico acontecer. E Ele vem e mostra, olha, eu sou bom, olha isso aqui. Provai e vede que Ele é bom. Para finalizar, que igreja que Ele espera de nós? Uma igreja que não só está aqui dentro, mas está em todos os lugares, tornando Ele conhecido em todos os lugares do mundo. Ele também espera que a gente seja uma igreja empoderada por Ele, por Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do momento aí, né? Empoderamento. Tem gente buscando o empoderamento, esquecendo que o que a Bíblia diz, que eu vos dou poder. Eu não sei qual é o outro empoderamento que você está buscando, a não ser esse, que Ele já disse que nos daria. Verso 18 diz, eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Uma igreja que é firmada em Jesus, e por isso tem o poder que vem dele, o dunamis. Empoderada por Deus, o inferno não poderá vencê-la. Como eu disse no começo, existia naquela região de Cesareia de Filipe 3 templos, 3 deuses. O paganismo era muito grande, era muito forte. E exatamente no meio de uma rocha, no meio de um buraco lá, eles faziam sacrifícios a esses deuses. E os judeus, por sua vez, não gostavam nem de passar na calçada, né? Se é que a gente pode falar assim, do lado onde estava aquela gruta. Eles passavam do outro lado, às vezes até dava a volta. Porque tinha medo, porque sempre ouviram falar que aquela gruta era exatamente as portas do inferno. Mas foi bem ali que Jesus para com os seus discípulos e diz para eles o seguinte, olha, viu? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não... Tá vendo isso daqui? Tá vendo essa coisa que dizem ser a porta do inferno? Só porque sacrificam aí coisas a deuses estranhos? Deixa eu falar uma coisa para vocês, viu, Pedro? Vem cá. Pedro, você é rocha, é pedra. E eu é quem estou edificando a minha igreja sobre esta rocha, não aquela ali, sobre essa que é você. E as portas do inferno, nem aquela e nem outro, poderão vencê-la. As portas do inferno não poderão vencê-la. Portanto, o Senhor diz para mim e para você hoje à noite: eu quem empodero você. O poder vem de mim para você. O poder é eu quem dou.
e as portas do inferno não poderão vencê-la. Essa é a igreja que Deus espera de nós, uma igreja empoderada por Ele mesmo. Ele não só afirma isso, mas alguns dias depois de Jesus ter proferido essas palavras, Ele prova o que fez, o que disse na cruz do Calvário, dizendo para toda a humanidade: eu venci o inferno. Nós somos igreja de Jesus, empoderada por Ele, portanto temos que sair e torná-lo conhecido e fazer discípulos, porque o inferno não tem poder sobre nós. Que você possa fazer isso hoje. Entregue o seu melhor a Ele, faça o seu melhor para Ele, torne-o conhecido em todas as nações. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Será que você pode cantar isso do fundo do seu coração, depois de ter ouvido essa mensagem? Tudo entregarei? Será que você consegue dizer para o Senhor: Senhor, eu tudo entrego a Ti hoje. Entrego a minha vida, entrego os meus sonhos, entrego os meus negócios, entrego a minha família, entrego a minha força, o meu vigor, para torná-lo conhecido? Cante isso de novo. Mas se você não tiver coragem, não cante, fica quieto. Mas se for a sua verdade hoje à noite, se você quiser cantar alto, pode cantar alto para os vizinhos ouvir também, não tem problema. Se você quiser cantar só para você e Deus, cante isso hoje do fundo do seu coração. Tudo entregarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e
espero que você tenha cantado com toda a verdade e que também você não esqueça que igreja que Deus espera que sejamos, uma igreja que sinaliza o reino dos céus, uma igreja que tenha convicção de quem é Jesus, uma igreja que vive a revelação do Espírito Santo de Deus e uma igreja empoderada pelo próprio Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que o Senhor continue, siga te abençoando nessa caminhada. Eu quero aproveitar esse tempo agora também e te desafiar a seguir ofertando e dizimando na casa do Senhor. Como o culto hoje tem sido preparado para refletirmos sobre missões, de novo, quero aqui reforçar que nós temos aumentado os nossos braços em termos de projetos missionários, de famílias missionárias, e a gente está muito feliz com isso. Hoje, nós contribuímos com 10% das entradas, entrou na igreja, o geral, o bruto, a gente separa 10% para investir em missões. E eu sempre falo e reforço aqui que o meu sonho é tornar isso, a chegar um dia a 51% de investimento ou 51% das entradas saiam para o reino de Deus aqui nessa terra. Então, você está contribuindo hoje com os seus dízimos e ofertas, não só para a manutenção da casa dele, mas também para os projetos que nós estamos envolvidos hoje. Se você quiser saber mais sobre os projetos, você pode me procurar, pode procurar a secretaria da igreja para passarmos para vocês o que exatamente nós temos feito em termos missionários. Temos aqui um time de missões também muito bem, que tem executado muito bem o trabalho, você também pode procurá-los, mas faça isso com amor, tá? Não por, vou fazer isso para ficar bem assim com Deus. Não, você não precisa, tá? Você não precisa ficar bem com Deus fazendo isso aí, você precisa ficar bem com você mesmo fazendo isso. Então essa é a chance que Ele nos dá de investir no reino dEle, mesmo Ele não precisando. Isso aqui é também ir para o aeroporto sem a passagem. Isso é ir para o aeroporto sem a passagem. Quer viver experiências novas, diferentes? Vá para o aeroporto sem passagem. Tenha fé, ouça o Espírito Santo falar com você e não resista. A gente tem também aqui o fundo social, se você quiser ofertar diretamente para um fundo social, que é um fundo específico para ajudar famílias com recursos financeiros, você pode fazer também, tá bom? Faça isso agora, enquanto a gente apresenta uma canção ao Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. Das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. Das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Quem há semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu, tudo é teu, tudo
e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. É isso aí, eu quero partir para o final agora. Você vai acompanhar agora os avisos, então vai entrar agora aí, entra o VT aí dos avisos e tal. Hoje tá... Terça-feira tem Café Refil, sempre às 10 horas da manhã. Quarta-feira tem pequeno grupo online via Zoom, sempre às 20 horas. Quinta-feira é dia de mais Café Refil, porque ele nunca acaba, só que às 16 horas. E na sexta-feira tem o pequeno grupo do Casa 162 via Zoom, às 21 e pouco. Domingo, a partir das 9h30, tem episódios inéditos de Insa Kids, com a série Abraão e Eu e Conhecendo a Jesus. Agora que você já assistiu aos avisos dessa semana, por favor, anote isso aí para você não se perder, tá bom? Como tá aí, tá online, você pode voltar, assistir de novo. Ah, tem dúvida? Volta, vai acontecer na sexta. Volta lá, vê tal, tá bom? Para não tem como se perder, né? Sem contar com as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, a lista de transmissão que a gente manda para todo mundo aí. Então acompanhe tudo que vai acontecer essa semana. Deus tem preparado para nós um tempo incrível. Por favor, você que não ouviu ainda as nossas músicas, a lista, na verdade a nossa playlist aí nas plataformas digitais, ouça, porque você está perdendo aí um grande presente. Agora, se você ouviu e gostou, manda para a galera aí, manda geral, manda para um montão de gente. As músicas chegaram a 7 países diferentes, a gente acompanha o relatório de audições e já deve ter passado de 5.000 audições aí, 5.000 audições. Então, manda aí para a galera, tem abençoado muita gente, a gente tem ouvido feedbacks de pessoas que foram abençoadas ao ouvir as músicas e ser abençoadas também com tudo que tem acontecido aqui na igreja, tá bom? É isso, eu acho que acabou. Muitos pedidos de oração aqui também no chat e eu quero orar por todos eles, Tem uma coisa que Deus consegue fazer, é ler todos eles antes mesmo de você escrever. E a gente vai apresentar agora todos os pedidos de oração que foi feito durante o culto aí e pedir ao Senhor que entre com a sua providência e com a sua poderosa mão também, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo que aconteceu aqui hoje, pela maneira como o Senhor falou aos nossos corações e pelo privilégio também que temos de apresentar o nosso louvor a Ti. Nesse instante, Pai, eu apresento todos os pedidos de oração que foram escritos aqui no chat. O Senhor conhece todos, Pai, absolutamente todos e todos os seus detalhes. Que o Senhor possa vir com a sua mão poderosa de milagre, que o Senhor possa animar os teus filhos que talvez estejam desanimados, que o Senhor alcance, Pai, famílias que talvez estejam vivendo dias difíceis, relacionamentos quebrados, que o Senhor restaure para a glória do Senhor. Mas eu quero te pedir também que nós possamos ser igreja do Senhor onde estivermos. Que o Senhor alcance os missionários espalhados por todo o mundo agora. Venha com a tua provisão necessária, venha com o alento do Senhor, com o ânimo do Senhor, com a alegria que só há em Ti, com a paz que excede todo entendimento e que mora contigo. Oh Deus, livra os teus filhos de todo mal, de toda artimanha, de todo mau intento de Satanás. E que o teu nome seja glorificado, que o Senhor seja conhecido e que discípulos do Senhor sejam produzidos, multiplicados ao redor da terra. Obrigado por essa noite, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Que a sua semana seja uma semana de vitória para a glória dele.
chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado,